Eu nasci lá em Maranguape e o médico sabia que aquele era o dia do meu nascimento. Ele sabia disso e tomou então as providências necessárias. E minha mãe foi levada correndo para a maternidade, levada para a sala, colocada na mesa. E eu só não nasci naquela hora porque aquela não era minha mãe, era minha tia. Que tinha sido levada por engano e por ser solteirona até naquele momento sentiu-se realizada. Então começou aquele negócio de pressa por parte de médicos, parentes e enfermeiros, aquele negócio, nasce, 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 mas eu de modo algum faria aquilo, eu jamais nasceria sem que minha mãe estivesse presente, coisa que eu considerava altamente atentatória aos bons princípios cristãos. Depois sim, minha mãe chegou e eu nasci. Eu não era exatamente uma criança feia, eu era difícil de ser entendido. Tanto que a enfermeira, logo que me viu, olhou e disse para o médico: doutor, será que não houve engano? Isso aqui está parecendo uma vesícula. Bom, mesmo assim eu fui entregue à minha mãe, e vocês sabem, mãe é mãe, e aos olhos da coruja o filho é lindo. Então minha mãe me olhou e disse: que belezinha, olha só, é narigudinho. Aí me viraram de cabeça para cima. Teve, naturalmente, uma pequena decepção, mas mesmo assim me levou para casa. E eu fiquei em casa guardado. 2 anos depois, disseram ao meu pai: este é o seu filho. Afinal, durante 2 anos ele tinha sido psicologicamente preparado para o choque. Aí me colocaram no colo do meu pai me olhou, me examinou todo, me devolveu para minha avó, e quando voltou a si, a minha mãe disse: viu, meu velho, um filho? Você tem um filho? E meu pai disse: realmente um filho, resta saber de quê. Mas, fosse como eu fosse, eu tinha que ser registrado. Esse foi o primeiro problema, porque, primeiro, era saber quem na família tinha peito para sair comigo na rua. Não, eu era tão feio que a babá não empurrava o carrinho, ela puxava. Um dia, a babá, por descuido, colocou um abacaxi no carrinho e saiu para passear com o abacaxi, e a cozinheira quase me corta para me botar na salada de frutas. E vocês vão de convir que um rapaz de bons princípios numa salada de frutas é altamente deprimente. Bom, havia ainda uma segunda corrente na família que achava que eu não devia ser registrado. Achava que era muito mais certo meu pai requerer uma patente de invenção. Porque as minhas orelhas eram tão grandes que quando o calor era forte, minha mãe me colocava na frente das visitas dizendo não. Mas afinal, depois de pequenos debates familiares, resolveram que eu deveria ser registrado, que isso era o certo. E aí foi pior, porque o nome tinha que ser escolhido para mim. E nome no Ceará não é brincadeira, não é escolher Mário e Batista, não. O cearense gosta de inventar nome. José lá é nome raro. Então, o nome de cearense é Esdras, Gontran, Adnel, Avilon, tudo nome de remédio. Sem contar a gloriosa mania cearense de juntar um pedaço do nome do pai a um pedaço do nome da mãe e inventar um palavrão para batizar o filho. Por exemplo, a mãe se chama Arlinda, o pai se chama Oldemário, o menino se chama Armário. A mãe se chama Bonina, o pai se chama Marçal, o garoto é Boçal. Quer dizer, vão inventando nomes assim. Isso quando não é pior, quando os avós maternos e paternos não exigem no nome a ser composto pelo menos uma sílaba dos seus nomes. Eu tenho um primo que tem um nome que foi criado para agradar aos pais, aos avós, aos tios, aos primos, aos sobrinhos, aos afilhados. O nome dele é Cristô Cariógrafa Enamena Santa Cristícios de Moraes. Então, depois desses debates, resolveram que me batizariam com o nome de Francisco, e eu fui batizado, não sem um pequeno problema, porque quando chegaram comigo na igreja, o padre disse: vai ficar em observação, se durante o dia inteiro não latir nem miar, eu batizo.
durante todo o dia eu me comportei e me controlei, fui batizado. E do dia do meu nascimento até o dia de hoje, o dia em que venho aqui ganhar um prêmio de melhor humorista de profissão, porque ao Roquete Pinto os políticos não concorrem. Do dia do meu nascimento até hoje, muita água passou debaixo da ponte e muita coisa aconteceu comigo a cada ano da minha vida, porque comigo acontece uma coisa sui generis. A cada ano que passa eu somo um ano à minha idade. Eu sou diferente da minha mulher, que atualmente está com 32 a caminho dos 27. Eu não, eu já tive 1 ano, 2, 3, 4, 5. 5 com 5 anos foi o ano em que eu ganhei a minha primeira bicicleta. A minha mãe me disse: meu filho, você vai ganhar um irmãozinho. O que você prefere, um irmão ou uma irmã? Eu preferi uma bicicleta e no dia seguinte minha mãe me deu a bicicleta. E hoje que eu sei das coisas é que calculo o quanto minha mãe deve ter sofrido. Aos 6 anos de idade, eu ainda morava em Maranguape, eu era pequeno. E eu tinha uma mania que era nadar numa lagoa que havia perto da minha casa, uma lagoa convidativa, bonita. Um dia cheguei na lagoa e notei que havia uma moça dentro d'água. E eu olhei bem e vi que aquela moça não era de Maranguape, era uma visitante qualquer. E vi uma coisa muito mais importante, que a roupa da moça estava do lado na relva e que ela estava tomando banho à paisana. Eu então peguei a roupa dela, escondi e fiquei esperando. Aí ela queria sair da água, mas como não queria sair descalça até a testa, o que ela fez? Ela olhou em volta, tinha um barril velho, ela pegou o barril, botou aqui na frente e falou: seu moleque, sabe o que eu tô pensando? Eu falei: sei, a senhora tá pensando que esse barril tem fundo. Aos 7 anos de idade eu ganhei um revólver de verdade. Era um Colt calibre 32. Puxa vida, eu era o único garoto da rua a ter um revólver de verdade. Uma semana depois eu era o único garoto da rua. Aos 8 anos, eu brincando com o revólver, engoli 2 balas dele. Engoli 2 balas daquele Colt. Fui levado ao médico correndo, o médico me examinou e falou: perigo de vida não tem, agora convém não virar o garoto na direção de ninguém. Aos 9 anos, 1 ano depois, eu voltei a precisar do médico porque eu estava surdo, eu não escutava coisa nenhuma. Eu parecia chofer de táxi em dia de chuva, não adiantava me chamar porque eu não ia. Aí me levaram no médico, o médico me examinou e constatou que não era surdez, apenas eu precisava cortar o cabelo. Claro que isso acontecia naquele tempo, no tempo em que havia excesso de filhos e escassez de empregados. Não, hoje em dia, quando as crianças têm uma assistência total e absoluta. Dizem os saudosistas que antigamente havia acidentes, mas não havia crianças neuróticas. Como criança neurótica? Isso não existe. Neurose em criança? Isso é um absurdo, inclusive, discutir isso hoje com meu filho quando ele voltou do psicanalista. 13 anos depois do meu nascimento, exatamente 13 anos após nascer, eu completei 10 anos de idade. Eu era meio atrasado, realmente. Quer dizer, eu era diferente das crianças de hoje, que já sabem tudo a respeito das abelhas e das flores, dos bois e das vacas, dos pais e das copeiras. Eu era bobão mesmo, tanto que tinha um sujeito na minha rua, que toda vez que eu passava ele dizia: você viu o casmurro? Eu dizia: que casmurro? Ele dizia: um que te chama de burro. Todo dia. Aí meu pai me disse: meu filho, quando ele aparecer, antes dele perguntar pelo casmurro, você pergunta a ele se ele viu o olegário. Quando ele perguntar que olegário, você fala: um que te chama de otário. Eu aí nem esperei encontrar com ele. Fui à casa dele, bati na porta, ele abriu, eu falei: você viu o olegário? Ele falou: foi pra casa do casmurro. Eu falei: que casmurro?